Bom dia, paz do Senhor. Convido todos vocês que estão comigo nesse momento de devocional e palavra do Senhor. Convido todos vocês para abrir o Evangelho no livro de Esther, onde vai ser a mensagem de hoje. Amém? Bom dia, Verônica, Josefa, pastora Josefa, a Márcia, Bárbara, Edna, Darly, Erivelton. Sejam bem-vindos. Wellington, bom dia, Wellington, a paz. Que bênção ter cada um de vocês aí. Bruna, eu preciso falar com você, Bruna. Diz que pela live aqui te convocando. Dá uma ligadinha pra mim, que o dia tá bem corrido. Graciele, Edna, Edene, sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. Aqueles que vão entrando e que podem estar acompanhando pela Bíblia Sagrada, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Esther. Amém? Glória a Deus. Então a mensagem é especial e vai falar muito, muito no nosso coração, vai trazer muito aprendizado no nosso coração. Amém? Então vou estar aguardando todos vocês para estar conosco. Pastora Leila, que honra, pastora. Graciele, no Mato Grosso. Eu lembro, Graciele, Mato Grosso. Amém, glória a Deus. A paz. Então, faltam 2 minutos para 2 horas da manhã. E eu vou estar aguardando cada um de vocês entrar para nosso momento de oração e devocional da palavra. Amém? Nós já lemos muita coisa, né? E se a gente for falando do livro de Esther, e uma das coisas que eu vou mencionar, o livro de Esther não é somente a conquista que ela teve, às vezes é muito lembrada a conquista na área afetiva de Esther, mas o livro de Esther, ele é mais um livramento um livramento de morte do povo judeu no tempo do cativeiro na Babilônia. Então essa é a mensagem-chave do livro de Esther. Esther foi a pessoa levantada para que essa história mudasse. Então a gente vai estar aprendendo muita coisa no livro de Esther, como Deus age. Amém? Bom dia, Tatiana, Fabiana, Márcia e Lucas. Bom dia, sejam bem-vindos a essa live. Nós já lemos todo o livro de Ruth. O livro de Ruth vai trazer um paralelo e concordância como Deus ele age quando a gente for mencionar o livro de Esther. Já lemos todo o livro de Neemias, já lemos todo o livro de Efésios, algumas histórias, biografias, histórias verdadeiras. De Davi também foi contado por completo, e tudo isso é importante a gente estar trazendo à memória quando vai iniciar um novo livro, que Deus ele age da mesma forma. Deus ele opera e ele comanda o mundo natural através do mundo espiritual da mesma forma. Deus tem uma forma específica de agir. A gente vai estar trazendo isso em coerência também agora com o livro de Esther. Amém? Glória a Deus. Todos abriram a Bíblia? Então vamos lá. Livro de Esther. Livro de Esther é um livro até então descritivo de um relato que aconteceu ali na cidadela ou fortaleza de Suzã, na Babilônia, um tempo aonde os judeus eles foram levados como prisioneiros, cativos para a Babilônia. E nesse contexto de cativeiro, muitas coisas aconteceram. Alguns sendo despertados para estar reconstruindo novamente Jerusalém, como no caso de Neemias. Quem estudou Neemias comigo vai levar um grande entendimento sobre o livro de Esther também. Deixa a live salva. Eu deixo. Quando não salva a live, é porque o próprio Instagram não salva. Eu sou assim, eu dependo deles, né? Tem hora que não salva, mas eu clico para salvar.
e posto, mas de qualquer forma vão estar no YouTube também da igreja. Amém? Então vamos lá. Então o livro de Esther, ele fala especificamente sobre um povo que estava cativo na Babilônia, e agora esse contexto de Esther vai trazer de uma forma mais específica ainda ali na cidadela de Suzã. Esse contexto a gente vai trazer um equilíbrio de uma menção que o livro de Esther, a gente pode dizer que ele está junto com o livro de Neemias. Se nós observarmos, quando estudamos o livro de Neemias, Neemias era o copeiro do rei Xerxes. O rei Xerxes, até então, é o tal rei Assuero, que assim se tornou marido de Esther. Olha que interessante. Então, vamos lá. O contexto do livro de Esther, ele tem quatro pessoas, 4 protagonistas importantes que traz todo o contexto do livro. O primeiro é o próprio rei Xerxes. Depois, o próprio vizir, que é o ministro conselheiro do rei Xerxes. Esse rei Xerxes tinha um ministro conselheiro de extrema importância e confiança chamado Ramã. Ali vai ter um primo e tutor de Esther chamado Mordecai e a própria Esther. Então vamos lá, são esses 4 personagens principais que vão agora estar no comando de Deus, na posição de Deus, para que tudo aconteça debaixo de um propósito de vitória da parte de Deus. A história não começa com Esther. Até então, Esther, ela não é mencionada na história com grau de importância. Vamos trazer a importância desse livro. A importância desse livro é que tinha um povo judeu cativo na Babilônia e tinha um projeto desse povo ser exterminado. Aonde que Esther entra nessa história? Deus traz um contexto agora de alguém alcançar o coração desse rei, para que esse rei ele não caia numa armadilha de o seu ministro conselheiro para que o povo judeu seja exterminado. Esther, ela entra ali como um propósito. Esther entra agora nesse livro com uma missão. Esther, ela entra nesse livro como uma salvadora de uma situação. Então vamos lá. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma missão. Deus colocou dentro de nós, no nosso homem interior, lembra em Efésios, um propósito e uma missão. Essa missão é para que nós conquistemos também, é para que nós vencemos também, é para que nós tenhamos vitórias diferentes das realidades que nós vivemos. Mas não é somente sobre conquistar que está no plano de Deus. O plano de Deus é que conquistemos e fazemos outras pessoas conquistar também. Esther vai ter uma grande conquista, mas a conquista vinda do propósito de Deus é que eu conquisto, mas outras pessoas conquistam também através de minha mão. A missão de Deus não é somente sobre eu conquistar, mas é sobre eu conquistar e fazer outras pessoas conquistar também. Esther tem a sua história mudada, alterada para uma grande conquista, uma conquista na área afetiva, uma conquista de mudança de vida, uma conquista de uma mudança de linhagem. Mas não é porque que as mudanças vão acontecer na vida dela que essa mudança se paralisa até então nela. As mudanças que acontecem na nossa vida, escreva isso que é assim que Deus opera. As mudanças que acontecem na nossa vida, as conquistas que são geradas através da nossa vida é para que outras pessoas conquistem e tenham também vidas alteradas através de nós. Essa é a missão e esse é o propósito de Deus. Esther, ela entra nesse contexto para ter uma vida transformada e para que outros tenham a vida transformada através dela também. Ela foi um projeto de resgate.
E esse projeto de resgate no mundo espiritual é para que ela resgatasse a si mesmo, mas todo o povo dela também. É assim que Deus proporciona para a nossa vida. E o que é interessante a gente trazer também em paralelo sobre a história de Esther e a história de Ruth é que não importa a nossa condição, a nossa condição financeira, não importa a situação em que nós estamos, não importa quem nós somos, quem nós fomos, o que aconteceu, o que importa é a posição que temos hoje. Não importava para Deus quem Esther era, importava para Deus a obediência que ela tinha. Não importava para Deus quem Ruth era, mas importava para Deus o coração em obediência que ela tinha. Deus vê o coração. Então, falando em história afetiva, Deus muda histórias, Deus muda linhagens, Deus muda vidas. Então, mulheres, desperta os teus olhos e o teu coração e volte a sonhar. Não é o bairro que vai dizer o marido que você tem, não é a história financeira que vai dizer o marido que você vai ter, não é aonde que você está, o que aconteceu e nem o seu passado que vai dizer qual vai ser o seu futuro afetivo. O que vai dizer o seu futuro afetivo é o quanto que você acredita que pode e o teu coração ter um coração íntimo, voltado e obediente ao Senhor. Nós vamos falar isso quando Esther entrar na história. Amém? Então, voltar lá para o capítulo 1. O capítulo 1 vai trazer agora a mais longa demonstração de riqueza já mencionada na Bíblia Sagrada. Segundo o capítulo 1, o rei Assuero, ele vai levar 180 dias para mostrar todas as riquezas do seu reino, do teu palácio e suas conquistas. Então vamos lá. Nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Esses 127 províncias é o argumento dele ter sido intitulado Rei Xerxes I, ter sido intitulado como o título de Assuero. O título de Assuero, ele é mencionado somente sobre grandes heróis, grandes conquistadores, grandes dominadores. Então, quando a pessoa era intitulada como Assuero, é porque ele estava dizendo, você é um grande conquistador. Ele, como um grande conquistador, recebe esse título e agora ele vai mostrar todo o seu trono, toda a sua riqueza, toda a sua conquista para povos e pessoas importantes. Vamos ler juntos. Naqueles dias, assentado o rei Assuero no seu trono, que é da cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos seus príncipes e seus servos. Assim esteve diante dele todos os poderosos da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias, durante 180 dias. Ele mostrou as riquezas da glória do teu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Então vamos lá, não é somente nos dias de hoje que mostrar a riqueza, mostrar o tamanho, mostrar as conquistas é um objeto de posicionamento. Não é somente um princípio de hoje mostrar o que tem, mostrar o que pode, mostrar que conquistou como um objeto de posicionamento. Por isso que eu digo, quando se mostra demais, fala demais, quer provar demais, isso tem mais um reflexo de posicionamento do que transformar a vida de alguém. E era esse momento que o rei Artaxerxes estava vivendo, que o rei Assuero estava vivendo, um momento de posicionamento pela tua grandeza, pelo tudo que quer. Então, quando queremos nos posicionar,
provar que somos, provar como somos bons, provar o que temos. Então, nós precisamos abrir os nossos palácios e falar como eu sou bom. Assim o rei Assuero também fez. Abriu o seu palácio e provou a todos que ele era merecedor daquele título, que ele era merecedor de ser chamado conquistador, que ele era merecedor daquela grandeza. Ao fim daqueles dias, deu o rei um banquete. Todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. O que isso significa? A extensão da popularidade do posicionamento que ele queria. Existem uns que abrem dos seus palácios, abrem dos seus tesouros para pessoas mais íntimas, quer se posicionar para pessoas do nível dele. Existem outras pessoas que vai um pouco além, quer se posicionar para as pessoas que são do mesmo nível e com as suas parentelas também. Ele está querendo se posicionar como família. Mas o rei Assuero, ele vai além. Ele abre as portas do seu palácio para do maior até o menor. Todos eram para ver o poder e a grandeza que ele tinha. Então ele queria se posicionar sobre todos. Então aprendam uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês, através da Bíblia Sagrada. Toda expressão de riqueza, quer seja verdadeira ou quer seja mentirosa também. Toda expressão de riqueza é para gerar um posicionamento da minha imagem. Todas as vezes que a riqueza ela precisa ser mencionada, quer seja de forma verdadeira ou de forma mentirosa, como a gente vê muito nas redes sociais, é para gerar o quê? Um posicionamento. Eu preciso me posicionar, eu preciso dizer que eu sou algo, eu preciso provar que eu sou alguém. À medida que eu abro esse leque, também diz quais são as minhas intenções. Nós aprendemos lá no livro de Efésios que toda motivação física, quer seja boa ou quer seja má, ela tem uma motivação por trás. Se eu quero posicionar a minha grandeza com um grupo de pessoas, eu estou querendo ganhar o que? O controle sobre aquelas pessoas. Se eu quero posicionar a minha grandeza por uma extensão mediana de pessoas, eu estou querendo me posicionar e estar no comando dessas pessoas. Se eu estou querendo que todos vejam, todos saibam e alcance, eu estou querendo um controle de toda essa pessoa. Então, vamos lá, finalizando o versículo 5. A abertura dos tesouros, mostrar a aparência, mostrar as suas conquistas é um comportamento de posicionamento e controle. É um comportamento de ganhar títulos, posicionamento e controle. E assim Assuero fez. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celestes, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouros e os vasos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. O beber era totalmente liberado, conforme ordem expressa do rei, e todos os mordomos da casa, para que atendessem à vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa do rei Assuero. Então, vamos lá. Então, tudo era feito do bom e do melhor. Por quê? Então, vamos lá, um segundo conceito. Se
muitos experimentam da minha grandeza, do meu poder, se muitos experimentam da minha conquista, se muitos experimentam da minha fartura, se muitos experimentam da minha bonança, eu torno o quê? Memorável. Então, se muitos participavam dessa grandeza, dessa riqueza, se torna memorável. Quem já foi, por exemplo, numa casa que é assim espetacular? Eu já fui numa casa assim que era espetacular. E a casa, eu pude participar de tudo que estava acontecendo naquela casa, desde as taças, desde as comidas, desde a bebida e de tudo que ali acontecesse. Aquilo ficou memorável. Olha eu contando hoje aqui. Nunca mais esqueci, porque estava o quê? Distante do padrão que eu tinha antes. As coisas se tornam o quê? Memoráveis. Então isso também pode-se dizer assim que é uma estratégia. Essa estratégia de que você experimente do que eu tenho e que você não tem, isso me faz o quê? Memorável. As redes sociais usam muito desse gatilho, não é? Olha o que eu tenho e que você não tem. Dá uma experimentada só de olhar no que eu tenho e o que você não tem. Perceba o que eu tenho e o que você não tem. Isso torna o quê? Memorável. Eu sou aquilo que um dia você quer ser. Isso são gatilhos mentais, isso se torna memorável. Então o rei, ele queria o quê? Que as pessoas ele ficasse na memória do conceito das pessoas. Mas a rainha Vasti, ela dava um banquete para as mulheres. Então olha que interessante, existe o banquete dos homens e havia ali o banquete das mulheres. Parecendo uma história de conto de fadas, né? Mas é uma história política, estratégica e de guerra. Não é um conto de fadas. Deixa eu até falar isso aqui. Muitos contam o livro de Esther como um conto de fadas. O livro de Esther não é um conto de fadas. O livro de Esther é político, estratégico e uma arma de guerra. Amém? Então vamos lá. E ela fez uma festa para as mulheres. Então vamos lá. O rei se posicionava diante dos homens e o que ele estava querendo dizer? Prove de mim, para que eu fique memorável sobre vocês. E preste atenção, eu sou maior que vocês, então eu que governo. A mulher da mesma forma, olhe o meu tamanho, olhe quem eu sou, olhe o que eu conquistei, prove do que eu tenho para que eu fique memorável. E você saiba que eu estou no controle e no comando de vocês. Então essas duas festas aconteciam o quê? Simultaneamente, até ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Biztha, Arbona, Bigtá, meu pai do céu, Abagtá, Zetar e Carcas. São, na verdade, deixa eu parar de falar o nome dele. Os 7 eunucos que serviam o rei Assuero. Pronto. Que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua beleza, que era ela muito formosa. Então vamos lá. A figura da mulher na Bíblia Sagrada. Quando a gente for estudar Provérbios, sobre a mulher em Provérbios, vai falar da mesma forma que a mulher, ela é a coroa sobre a cabeça dos homens. A mulher, ela é vista como um prêmio. Nós mulheres somos vistas como um prêmio. O homem, ele vê a figura da mulher como um prêmio. Não é verdade? Eu vou usar assim até assim uma figura assim simbólica, né? Ciro, guarda aí o coração. Põe amor nas minhas palavras. Você já prestou atenção por exemplo, os jogadores de futebol? Eles trabalharam muito, tiveram muito esforço, treinaram bastante para que eles conseguissem chegar na carreira que eles chegassem, para
para conseguir ter o nível financeiro que hoje eles têm, e eles optam em casar com mulheres lindíssimas, belíssimas, porque é um prêmio pela conquista deles. A mulher ela é vista como esse prêmio, e a beleza da mulher ela também é vista como um prêmio. No conceito, no coração do homem, quando ele olha para nós mulheres, ele está vendo um prêmio. Ali vai o conceito de honra. Como os homens, nosso marido, falam só para as casadas agora, está nos vendo como um prêmio. É algo que ele quer mostrar, é algo que ele tem honra de mostrar, é algo que ele tem orgulho de mostrar. É algo que ele fala assim, olhem para o meu prêmio. Porque o que é a coroa na cabeça sobre o homem? A coroa é aquela figura, é a expressão de maior honra, maior riqueza, onde todos veem. Olha, veja bem, um rei ou uma rainha, quando vai se apresentar, todos olham para a coroa, porque é a maior expressão de nobreza, de riqueza que se possui. É assim que é vista biblicamente a figura da mulher. Então, a mulher do lado do homem é a maior expressão de conquista, soberania, de honra, de riqueza que se possa ter. Em outras palavras, os homens casados, gostam de se exibir com as suas mulheres. É a coroa dele. Então, era a mesma forma que aconteceu. O rei Xerxes, ele queria o quê? Apresentar aos príncipes e aos povos a beleza de Vasti. Era uma honra para ele. Então, tinha esse conceito na hora de mostrar a mulher que se possuía. Porém, a rainha Vasti recusou a atender à ordem do rei, por intermédio dos eunucos, porque o rei se indignou e ficou muito furioso. Então vamos lá. Já tinha se passado muitos dias de festas. A rainha Vasti já estava com o coração orgulhoso. Muitas coisas poderiam ter passado no íntimo dessa mulher, mas é algo importante a se entender. Ela já sabia desse rito, ela já sabia que isso iria acontecer, ela já sabia que isso daí era uma tradição, ela sabia o quanto isso era importante. Então vamos lá para o primeiro aprendizado. Existem coisas que são muito importantes para o rei. Existem coisas que são muito importantes para os nossos maridos. Existem coisas que são muito importantes para Deus. As coisas mais importantes tem que avaliar que elas precisam ser feitas. Depois você resolve o problema. Muitas coisas podem estar no coração de Vasti, mas faça o necessário primeiro, depois você resolve o problema. Não é hora de dar uma de petulante, não é hora de dar uma de rebelde, não é hora de dar uma de escandalosa. Não é hora, existem hora para todas as coisas. Então, ela se recusou a atender um pedido. Faça o pedido, depois resolva o problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem níveis que Deus nos coloca que necessita de nós mais moderação. Existem estaturas e níveis que Deus nos coloca que necessita de muito mais prudência e moderação. Então vamos lá para o aprendizado? O nível que nós vamos alcançar depende do nível de prudência e moderação que nós temos das nossas emoções. O nível de prudência que nós temos no nosso coração. Saber esperar, não negligenciar o problema, mas saber esperar a hora certa de resolver o problema. Não era a hora de dizer um não. Não era a hora de falar um não.
Não era hora do orgulho, não era hora da briga, não era hora da gritaria, não era hora de colocar os pingos nos is, não era sábio, não era prudente. Faça o que é sábio, depois resolva o problema. Vasti não sabia disso. O nível que ela estava não condizia com o nível de prudência emocional do coração. O nível que ela estava não condizia com o nível de sabedoria do teu coração. Então, vamos lá. Então, disse o rei aos sábios que entendia dos tempos, porque assim se tratava os negócios na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele, era Carcena, Setara, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e assentavam com os primeiros no reino. O que segundo a lei se deveria fazer da rainha Vasti por não haver obedecido uma ordem ao rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então vamos lá. Existem tais comportamentos que geram uma extensão muito grande. Presta atenção, a gente que é casado sabe. Existem tais comportamentos que geram um nível de extensão de destruição muito grande. E tais comportamentos precisam ser avaliados, mensurados, analisados e trabalhados com prudências e diante de Deus. Aquele comportamento de Vasti, ela poderia estar magoada com alguma coisa? Poderia, mas não justificava o nível de extensão do problema que causaria. Então vamos trazer isso para a nossa realidade. O que Deus está querendo trabalhar isso conosco? Os conflitos entre marido e mulher, os conflitos afetivos, até isso, mesmo nós, cheios de razão, precisam ser avaliados e mensurados o nível de extensão que isso vai causar. Então veja bem, o conflito que eu for gerar vai estender para os meus filhos? O conflito que eu for gerar vai estender isso para os meus filhos e os meus parentes? O nível do conflito que eu for gerar vai atingir meus filhos, meus parentes e a minha igreja? Qual é o nível de conflito, de problema? Qual é o tamanho da extensão que vai ser gerado através de querer resolver um problema na hora errada, do jeito errado e da maneira errada? Tudo isso precisa ser levado em conta. Existem pessoas que desestruturam, desmoralizam a identidade dos filhos, desestrutura a identidade dos filhos, destrói o emocional dos filhos por um problema que não foi nem eles que causaram. Não foi os nossos filhos que escolheu o nosso marido e não foi os nossos filhos que escolheu a mãe. Eles não têm culpa das nossas escolhas afetivas. Por que eles estão participando da briga? Isso daí é terrível, é feio, né? É desonroso, é imoral, não é ético, é feio. O relacionamento, aqui, segundo a Bíblia Sagrada, ele está mostrando que o nível da resolução de problemas, ele tem que ser avaliado na proporção da extensão. Existem problemas que uma falta de paciência é levado numa extensão muito grande e os danos podem ser maiores do que somente ir lá e fazer algo que ele queria. Depois você vai lá e acaba com ele. Mas resolva o problema. Amém? Então vamos lá. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente a minha rainha Vasti foi ofensiva ao rei. Então, quer dizer, um dos conselheiros foi falar, como também todos os príncipes e os povos que há nas províncias do rei Assuero. Por quê?
o relato de sua atitude, grifa isso daí, que isso é muito importante. O relato de sua atitude chegará ao conhecimento de todas as mulheres, de modo que elas desprezarão seu marido quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela recusou em fazê-lo. Então vamos lá. O nível de conquista que nós temos, ela está de acordo com o nível de prudência e inteligência emocional que nós temos no nosso coração. O nível que Vasti alcançou refletia numa extensão de todo o reino. Todos olhavam para ela, todos viam o comportamento dela e ela ditava a moda, as regras, o comportamento, a prudência, a excelência diante das mulheres. Tal comportamento desse influenciaria todo um reino. Então, o que a gente tira de aprendizado em tudo isso? Mulheres influenciam outras mulheres, sim. Mulheres erradas podem destruir a vida de mulheres certas. Amizades erradas podem destruir uma missão e um propósito de Deus. Mulheres podem influenciar tanto positivamente como negativamente a vida de outras mulheres. Então, o que nós aprendemos com isso? Quem são as mulheres que nós temos andado? Quem são as mulheres que nos influenciam? Quem são as mulheres que diz para nós que são as regras, o certo ou o errado? Às vezes, você já prestou atenção que tem mulheres que nem falam, mas a gente copia as regras dela pelo posicionamento que ela rege. É muito importante nós avaliarmos quem são as mulheres ao nosso redor. Se você pegar um grupo de mulheres, o grupo de mulheres que cercam você, pensa aí em 3, 4 mulheres que andam perto de vocês. Vamos fazer esse testezinho agora. 3, 4 mulheres que cercam vocês. Vê as conquistas que ela tem. Se você tirar uma média, você está no mesmo nível de conquista também. Vê o nível de relacionamento afetivo que ela tem. Provavelmente você tenha o mesmo também. O nível de conquista financeira que ela tem, provavelmente deve ser o mesmo que você tem também. O nível de inteligência intelectual, qual que ela tem? Provavelmente é o mesmo nível que você tem. Qual que é o nível comportamental, afetivo, inteligência emocional que ela tem? Provavelmente é o mesmo nível que você tenha também. Então, a média das mulheres que estão ao nosso redor traz o resultado de quem nós somos hoje. Então, desde aquele tempo, era muito importante saber quem seria a figura e modelo que representaria as outras mulheres, porque ela, quer seja verbalmente ou não, ela estava ditando a regra e as normas para outras mulheres também. Nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão ao todos os príncipes do rei, assim haverá muito desprezo e indignação. Então, o que eles perceberam? Que mulheres que desprezam, mulheres que não têm valor, mulheres que não têm prudência, elas ensinam esse comportamento para outras também. E isso, biblicamente, não é honroso. Se bem parecer ao rei, assim o sábio falou, saia da sua parte um edito real, que seja escrito na lei irrevogável dos persas e dos medos, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero e lhe dê sua posição de rainha a outra mulher melhor do que ela. Quando for ouvido o decreto do rei em todo o seu vasto reino, todas as mulheres honrarão seu marido, desde o maior até o menor. Então,
todo esse comportamento aqui, essa ação, era que protegesse as mulheres do reino, porque uma mulher que se rebelava desestruturava sua família, e uma família desestruturada desestruturava um sacerdote, e um sacerdote desestruturado desestruturava todo um reino. Então, o que é importante a gente extrair daqui também como aprendizado? A importância da figura da mulher. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Uma mulher desequilibrada, desestruturada, que não aguenta guardar a língua, que não aguenta guardar o comportamento, fica maquinando ira, fica maquinando revolta. Às vezes a coisa é tão titiquinha, mas o sentimento de rejeição é tão grande, o sentimento de ira é tão grande, o sentimento de falta de valor, de falta de amor é tão grande que uma mulher desestruturada desestrutura uma família, desestrutura um sacerdote e desestrutura todo um reinado, toda uma sociedade, todo um povo. Agora, uma mulher estruturada, então vamos trazer isso agora ao inverso, uma mulher estruturada, uma mulher com sabedoria, edifica a sua casa, enobrece o seu marido e engrandece um reino. Não é isso biblicamente? Então, mulheres sábias, elas podem mudar a estrutura de um sacerdote. Estas palavras parecem boas aos olhos do rei e dos príncipes, e o rei acatou o conselho de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, anunciando que cada homem fosse senhor em sua casa. Então, duas coisas que a gente precisa no final aqui extrair com o aprendizado. A primeira coisa que eles não queriam era o quê? Que as mulheres tomassem o governo das casas, que invertesse os papéis. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que o que era visto como valor era o comportamento. A coisa mais preciosa que era vista como valor é o comportamento. Então, o que nós aprendemos aqui no capítulo 1, para que a gente achegue o capítulo 2, aonde um concurso de beleza ele vai ser instaurado, que o comportamento é a joia mais nobre e preciosa que qualquer mulher pode ter. Esse concurso ele vai ser ganhado pelo um comportamento. E uma mulher foi repudiada por um comportamento. Então, nós vamos biblicamente quebrar agora qualquer princípio negativo, social e cultural. Então, qual que é o primeiro princípio social e cultural que nós precisamos quebrar para se adequar na Bíblia Sagrada? Dinheiro não traz grandes casamentos. Aparência não traz grandes casamentos. Arranjos não traz grandes casamentos. Inteligência não traz grandes casamentos. Nobreza não traz grandes casamentos, mas um bom comportamento mantém um grande casamento, como também conquista um grande casamento. Deus vê comportamento, Deus vê coração. Então, o que a gente aprende? Não importa onde você nasceu, não importa quem são os seus pais, não importa o meio que você vive, mas o que diz ao seu respeito é como você se comporta e não o que você possui. O que diz ao seu respeito é o que você fala, o que você expressa, as suas atitudes, os seus resultados dizem quem você é. O seu passado não diz quem você é, mas aquilo que você expressa vai ser a chave das grandes conquistas. Uma nova mulher precisa crescer dentro de nós, uma mulher diferente, uma mulher sábia, não a mulher que nós não aprendemos ser, mas uma mulher que nós estamos buscando todos os dias a ser.
Essa mulher vai ser a mulher conquistadora, que muda, que se reinventa, que tem prudência, sabedoria no falar, dia após dia. Essa vencerá. Amém? Então, nós vamos finalizar esse livro orando para que Deus cure a nossa rejeição, cure todo o princípio negativo social, todo o princípio negativo cultural. Que Deus nos dê prudência, sabedoria, para que a gente mantenha aquilo que nós temos ou possa transformar aquilo que nós temos. Nós vamos ver que a sabedoria, o nível de prudência que estava sobre Esther era capaz de mudar aquele homem. Nós vamos falar tudo isso aqui em Esther. O nível de prudência e sabedoria era capaz de mudar aquele homem. Nós podemos mudar pessoas através do nosso comportamento. Gritaria não muda ninguém, palavrão não muda ninguém, ameaça não muda ninguém, escândalo não muda ninguém, macumba não muda ninguém, qualquer palavras torpes não muda ninguém, engravidar não muda ninguém, não engravidar também não muda ninguém. Nós vamos aprender o que verdadeiramente muda outra pessoa. Amém? Vamos todos orar? Senhor Deus e Pai, através desta palavra, o Senhor criou os princípios, nos mostrou os princípios do coração da mulher. Nós precisamos entender, Deus, no Teu Evangelho, que a mulher ela é diferente do homem. Os valores da mulher é diferente do homem. A pessoa da mulher é diferente do homem. A mulher tem um propósito e o homem tem o seu propósito. A mulher tem o seu nível de nobreza e o homem tem seu nível de nobreza. Deus, que o Senhor venha reestruturar lares, venha reestruturar famílias, venha reestruturar identidades das mulheres, que as mulheres venham ser agora, Deus, impactadas do renovo da honra e do poder. E qualquer, Senhor, ó Deus, espírito de rejeição, de revolta, rebeldia, ignorância, Senhor, ó Deus, mau comportamento, qualquer, Senhor, ó Deus, espírito que tira, Senhor, ó Deus, a mulher da condição de coroa, a mulher da condição de nobreza, a mulher da condição de honra, qualquer espírito, Senhor, ó Deus, que deturpa a verdadeira identidade da mulher, nós estamos acorrentando agora, Senhor, ó Deus, libertando pela autoridade do Teu poder, pela fé em declarar a Tua palavra, em nome de Jesus, repreendendo todo espírito de gritaria, repreendemos todo espírito de falta de controle, repreendemos todo espírito, Senhor, ó Deus, que falta inteligência, prudência, todo espírito, Senhor, ó Deus, de vitimismo, onde, Senhor, ó Deus, expõe crianças, aonde, Senhor, ó Deus, age através de crianças, aonde, Senhor, ó Deus, a covardia faz a manipulação com crianças, aonde, Senhor, ó Deus, o comportamento se estende, Senhor, ó Deus, de uma maneira tão grande que outras pessoas são afetadas por esse desequilíbrio comportamental. Deus, qualquer escolha que nós façamos é de total responsabilidade nossa. Se estamos orando na condição de esposa, nossos maridos fomos nós que escolhemos. Se estamos orando na condição de maridos, a esposa fomos nós que escolhemos. A responsabilidade é singular, particular e nossa, e que cada um lhe dê com aquilo que escolheu. Deus, se é solteiras que estão orando, Deus, que agora no coração delas venha brotar a verdade. Não importa onde elas estão, não importa a situação que elas estão, não importa o sobrenome que elas têm, não importa a condição financeira que elas têm. Importa hoje, Senhor, ó Deus, esta é a verdade do Teu Evangelho.
o coração e o comportamento que elas mantêm. Quando elas olham para elas, elas verem uma coroa. Quando elas olham para elas, elas vejam uma nobreza. Restaura o valor, restaura o amor a si, restaura, Senhor, ó Deus, a beleza, o afeto, a graça de se ver. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, ó Deus, selando a Tua palavra e declaramos que seremos transformadas, Senhor, e no dia de amanhã seremos reerguidas pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém? Então, mulheres solteiras, declara todos os dias o quanto você é linda, o quanto você é maravilhosa, o quanto você tem etiqueta, o tanto que você tem sabedoria, o tanto que você tem prudência, o tanto que você é chique, o tanto que você é elegante. Declara isso todo dia. Se você tem Oi, Fabi. Se você tem um sentimento de depressão, se você tem um sentimento de rejeição, de depressão, se você olha ao seu redor e se vê pequena, começa agora a estremecer porque a história vai mudar. Se você olha ao seu redor e você vê que você é cativa, que você é órfã, não tem nome, não tem sobrenome, não tem dinheiro, não tem nada, começa agora a estremecer ao teu redor porque a sua história vai mudar. E se você é casada hoje, começa agora a olhar ao teu redor no poder que está dentro de você. Você pode mudar a história, a sua história, a história da tua casa, do teu marido e da sua cidade. Só depende de você. Mulheres, nós temos um poder dentro de nós, indescritível. Amém? Glória a Deus. Então, amanhã nós vamos entrar no capítulo 2, na entrada da Rainha Esther. Amém? Um grande beijo para vocês e até amanhã às 2h da manhã.